Lição de número 4, 23 de julho de 2023. Quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus invisível, em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves, e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 18. Tópico 1. O desprezo à verdade. Ponto 1 do tópico 1. A impiedade é a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmos capítulo de número 36, versículo 1, Judas capítulo 1, versículo 14, versículo 15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos capítulo 1, versículo 18. Sua idolatria, o culto à criatura, Romanos 1, 19, 23. A perversidade, a depravação moral, Romanos 1, 25, 32. Que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Romanos capítulo 1, 19 e 20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 21. Ponto 2 do tópico 1. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Parte A.
Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Romanos capítulo 1, versículo 20, parte B. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos capítulo 1, versículo 21. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e da sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos capítulo 1, versículo 21. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos capítulo 1, versículo 22 e 25. O culto à criatura. Ponto 3 do tópico 1. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios 2:3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, 18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Romanos 1, 25, parte A. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Romanos capítulo 1, versículo 25. A perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê de seus desejos. Tópico 2. A evolução do pensamento humano. Ponto 1 do tópico 2. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1889 e Revolução Francesa, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. João capítulo 20, versículo 25 ao 29. Nesse sentido, a evolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Ponto 2 do tópico 2. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins dos séculos XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser base de todos os valores e não o Criador.
Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 9, que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Iluminismo e pós-modernismo. Ponto 3 do tópico 2. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor de seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Tópico 3. Tipos de autoidolatria. Ponto 1 do tópico 3. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo capítulo 23 ao 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à imagem é uma forma de idolatria, enquanto Cristo reflete a imagem de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3. O narcisismo humano reflete a natureza do pecado. João 8,34. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos eleitos. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. Idolatria do coração. Ponto 2 do tópico 3. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Romanos capítulo 9, versículo 2. Capítulo 10 também, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Mateus 15, 8. Assim, quem não teme a Deus traz idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como um bem maior, nutre tendências supersticiosas
e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos divertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmos capítulo de número 19, versículo 119, versículo 11. Ponto 3 do tópico 3, idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Romanos capítulo 1, versículo 27. Imoralidade. Romanos 13, 13. E libertinagem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Marcos capítulo 7, versículo 21. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina.